tudo bom? Meu nome é Denise e esse é o canal Roupas Feitas por Mim. E hoje eu vou fazer esse modelo muito fácil que eu amo fazer aqui no canal, que é um vestido com manga japonesa. Eu comprei 1,50 m, eu vou usar 1,50 m de viscose. Estou dobrando esse tecido em 4 partes e vou usar uma camiseta de malha para ser o meu molde, vamos dizer assim. Essa camiseta eu dobrei também ao meio e na parte da altura do ombro eu estou subindo 5 centímetros. Abaixo da cava eu estou descendo 5 centímetros. Eu sempre trago esse modelo aqui no canal e sempre tento fazer formas fáceis de passar para vocês como fazer esse modelo, porque o objetivo é para iniciantes na costura. Agora eu vou fazer o decote das costas. No ombro eu vou fazer aquela inclinação, porque geralmente nós temos essa leve inclinação no ombro. Então, vou pegar uma régua só para me ajudar, me auxiliar e marcar no tecido. Você pode cortar direto, mas eu gosto de traçar no tecido porque eu consigo visualizar como vai ficar a peça. Abaixo da cava, eu vou fazer esse leve arredondamento. E lembre-se, a peça é feita com tecido que não tem elasticidade. A camiseta de malha tem elasticidade, então você precisa deixar tecido, no meu caso, principalmente na parte do quadril, porque é um pouco mais justo. Porque se você cortar rente a sua malha, rente a sua camiseta de malha, possa ser que a peça não dê certo e fique muito apertada. Então, você vai ter que deixar tecido aí nas laterais, principalmente no quadril e em cintura. Defini o comprimento que eu quero que fique na linha do joelho. Já marquei ali e agora é só cortar. Quando você corta, você vai ter duas peças iguais, que simbolizará a parte da frente e a parte das costas. Se você faz queda de ombro, você precisa fazer ajustes. Mas se você não faz, então a partir daí você pode costurar. Eu sempre faço. Por que queda de ombro? Porque quando, principalmente em peças soltinhas assim, quando eu não faço, no meu caso, né? Você se senta, a peça puxa, de repente o decote da frente está bem no seu pescoço. Porque essa é a falta da queda de ombro. Então eu gosto de fazer nas minhas peças. Agora eu vou separar a parte da frente, sim. Queda de ombro assim só vai fazer na parte da frente. Então, para mim, eu estou descendo uns 4 centímetros no ombro da frente e vou traçar uma linha reta. Por quê? Essa é a queda, porque a parte da frente é menor que a parte das costas. Estou traçando aí. E quando você diminui os ombros, consequentemente, o decote da frente também diminui, então você tem que aumentar. Sim, se você for fazer essa queda de ombro, lembre-se de deixar a cava maior, tá? Já defini o comprimento, a altura do meu decote, já marquei no tecido. Eu estou marcando em V, só que eu não vou deixar em V assim. Eu vou deixar levemente arredondado, então vou usar outra régua, mas se você não tiver, pode fazer manualmente. Marquei o decote que eu quero para a minha frente, dessa minha peça. E então, é só cortar. O decote costas, eu optei também em aprofundar. O tamanho que estava já ficaria ok, mas eu quero nesse modelo que fique um pouco mais abaixo. Tem um pouco mais cavado, eu quero dizer isso. No revel, vou fazer o meu revel tradicional. A minha peça foi cortada no sentido do fio, no sentido da auréola. Então, o revel tem que seguir o mesmo raciocínio, já que ele não vai ser cortado no viés. Então, dobrei o tecido ao meio. A minha peça também está dobrada ao meio e você vai acompanhar o mesmo formato do decote. Agora, eu vou definir o tamanho desse meu revel. Vai ter uns 6 centímetros, porque eu ainda preciso fazer o acabamento. Então, eu vou marcando os 6 centímetros. Isso vai ser igual tanto na parte da frente como na parte das costas. Essa é uma das formas de fazer o acabamento do decote, tá bom? Depois que marquei no tecido, então é só cortar. Vou colocar uma faixa na minha cintura, só que essa faixa vai ser diferente. Geralmente eu deixo a faixa da minha cintura
com a largura total do tecido, que geralmente é 1,50 m, tá? Mas eu quero maior. Eu quero que essa minha faixa total seja de 2,20 m. Então, eu vou ter uma altura de 10 centímetros e o comprimento dessa faixa, o circular total, será de 2,20 m. Então, eu já marquei no tecido e estou cortando. Então, ela vai ter duas faces iguais, de 1,10 m tanto para a direita ou 1,10 m para a esquerda. Ou senão, você pode fazer uma faixa inteira mesmo, mas eu gosto de fazer assim para economizar tecido. Agora, vamos para a costura. Já fiz o meu acabamento no revel, fiz o acabamento na minha ultralock. Agora, eu vou colocar esse revel, costurar. Então, você vai fazer isso juntando o direito do revel com o direito do vestido. Vai alfinetar. Observe que eu primeiro alfinetei bem no centro e depois eu vou esticando o tecido e alfinetando, porque se você costurar esse revel de todo jeito, corre o risco de ficar fazendo pafo. Então, passe ferro, alfinete bem certinho para ficar bem acentuado na peça. Depois de alfinetado, você vai na máquina e faz a costura. Tanto para o revel da frente, como para o revel das costas, o raciocínio é a mesma coisa. Quando eu faço esse modelo de revel, nessas partes arredondadas, você pode fazer piques. Nesse pique, você tem que ter cuidado para não cortar demais, tá? É pequenos e leves piques para auxiliar esse revel na hora que for virar para o lado avesso da peça. Agora, vamos para os ombros. Nos ombros é a mesma coisa, sempre alfinetando. Se você tiver prática, se você quiser, pode ir direto na máquina, mas eu aconselho alfinetar. Dá mais trabalho sim, mas em compensação a peça fica bem mais bem feita. Então, alfinete e depois vá para a máquina fazer a costura. Então, vou para a máquina fazer a costura reta. Então, faça um retrocesso no início e no final da costura. E depois eu vou fazer o acabamento na ultralock. Sempre tem pessoas, né? Claro que nem todo mundo tem uma ultralock. Então, você faz no ponto zigue-zague, você vai testando e vê qual o melhor ponto do zigue-zague para fazer um acabamento de acordo com cada tecido. Se você não gosta desse ponto zigue-zague, faz na costura francesa, eu já ensino aqui no canal como fazer. Você pode colocar o viés do próprio tecido, então existem inúmeras possibilidades de fazer o acabamento de uma peça. Antes de fechar as laterais, eu vou colocar um complemento aí na minha manga. Peguei a fita métrica e vi qual a altura da minha manga. No meu caso, deu 20 centímetros. Dobrando ao meio, vai dar 40 centímetros. 20 para a frente e 20 para as costas. Peguei o mesmo tecido e tirei a medida de 40 centímetros de altura e a largura de mais ou menos 10 centímetros. Passei ferro e agora eu vou esticar essa manga, abrir essa manga e vou costurar essa faixa que eu cortei na ponta da minha manga. Então, novamente, alfinetando, tanto o lado direito como no lado esquerdo, e faz a costura reta. Depois de fazer a costura, vai para a ultralock e faz o acabamento. É uma coisa simples, mas que dá um diferencial na sua peça. Depois de você colocar essa faixa aí, esse complemento na sua manga, aí agora eu vou fechar as laterais. Nas laterais, o vestido está pelo lado avesso, então vou esticar ele bem. É bom você passar ferro no tecido, esticar bem e aí começar a alfinetar. Se você costura de todo jeito, corre o risco de a peça ficar enviesada, de ficar fazendo pano, você vestir e ficar algo estranho. Simplesmente foi o fato de você não esticou bem a peça, não passou ferro. Então, todos esses mínimos detalhes dão o diferencial no final da peça. Então, estique numa mesa, estique no chão, onde você tiver condições, alfinete e depois faça a costura. Já alfinetei, agora eu vou para a máquina fazer minha costura reta. Esse vestido é um vestido soltinho
Então, não há possibilidade de prova. Mas se você quiser, antes de terminar com o acabamento, prove, veja no espelho se você quer que fique um pouquinho mais justinho, se for possível vestir. Se quer ele mais curto, então, se você quiser, pode provar antes de terminar com o acabamento final. Então, novamente, na Ultralock para fazer o acabamento. Na faixa, eu juntei as duas, né, porque estavam separadas, e vou fazer a costura pelo lado avesso. Então, novamente, vou alfinetando, faço uma costura reta, e depois você tem que deixar uma abertura para poder virar para o lado direito. Depois de revirado, vai ficar a abertura, essa abertura aí. Então, como é que eu vou fechar ela? Com o pesponto pelo lado direito. Então, ao redor de toda essa faixa, vou fazer uma costura reta, tanto para prender e como dar uma firmeza nessa faixa. Na barra do vestido, já fiz o acabamento na Ultralock. Vou dobrar uma vez e fazer uma costura reta. E essa faixa eu optei em prender na frente, para ela não ficar solta. Então, faça uma costura prendendo. Você pode prender na frente, pode prender nas costas. E ao redor do seu decote, eu vou fazer uma costura reta, para que esse revel não fique saindo para fora. Você pode fazer essa costura reta ou pode prender com ponta-mão. Faz ao redor de todo esse decote. E pronto, gente, e essa peça já está terminada. É muito fácil de fazer, um vestido super confortável, dá para ir para qualquer lugar com ele. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.